Olá, pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Trends, o programa de entrevistas, inicialmente do Programa de Inovação do Colab do Banco Alfa, e hoje um programa que se estende aí para todo o nosso conglomerado financeiro. A gente aqui conversa com investidores, pessoas envolvidas com Venture Capital, inovação naturalmente, transformação digital e sustentabilidade também. Hoje o papo tem tudo a ver com vários desses campos aí, investimentos, certamente sustentabilidade. Eu vou conversar com Aurélio Souza, que é engenheiro mecânico lá pela Federal da Bahia e também tem um mestrado em regulação de energia. Quase 30 anos de atuação no desenvolvimento de projetos e negócios no setor de energia sustentável, eficiência energética e serviços ambientais. Ele é fundador da Usina Azul, empresa de consultoria no segmento de energia renovável. Ele é também membro consultivo para o setor privado, PSAG, no Fundo Verde para o Clima das Nações Unidas. Pesquisador colaborador do Laboratório de Sistema Fotovoltaico do Instituto de Energia Ambiental, o IEE, aqui da USP. Conselheiro da Associação Brasileira de Geração Distribuída, a BGD, e do Instituto Clima Info. Que maravilha, hein, Aurélio? Aliás, tem a ver com sua, podemos dizer, longa carreira envolvido com esse tema. Bem-vindo. Opa, obrigado, Cláudio. Pois é, uma carreira longa, bem multidisciplinar, né, diria assim, mas muito feliz de estar aqui, né, agradeço a oportunidade por poder contar um pouco da minha história, das coisas que eu venho fazendo ao longo desses anos todos aí, e partilhar um pouco do meu conhecimento. Será uma alegria falar contigo aqui agora. Legal, eu acho que isso tem a ver com claramente com uma carreira de paixão, né? De paixão por esse mundo que envolve inovação, naturalmente, mas envolve sempre o impacto ambiental, a relação da produção de energia com a sociedade, com o ambiente. Vamos começar pela Usina Azul, que eu imagino que seja uma espécie de âncora na sua vida, né? A sua empresa que você criou, certamente é outra paixão, certamente, onde você concentra a sua paixão. E daí a gente pode derivar vários assuntos aí, tá? Vamos lá, vamos começar pela Usina Azul. Como é que ela surgiu, o que é que ela oferece, que valor ela entrega aí para o planeta e para o cliente, né? Maravilha. Bom, Usina Azul surgiu lá na década de 90. Quer dizer, a gente ainda era estudante de engenharia quando eu cruzei com a tecnologia solar fotovoltaica no laboratório de energia lá da Federal da Bahia. Eu cheguei para o professor lá, que coordenava o laboratório, vi um módulo solar em cima da mesa. Professor, o que é isso aí? Esse é um módulo fotovoltaico. E aquele negócio ali me pegou. Eu, na mesma hora, falei, vou trabalhar com isso. Foi uma paixão, como você colocou, à primeira vista. E ao longo dos anos, eu fui, obviamente, incorporando outros saberes e outros conhecimentos. E a Usina Azul, então, se tornou esse grande hub, né, de negócios, de inovação, de tecnologia, que, na minha formação acadêmica bem voltada para a engenharia, me permitiu ter um olhar muito crítico sobre tecnologia, sobre desenvolvimento. Então, sempre estive na ponta das inovações que vinham surgindo no mercado. Então, por exemplo, solar. Eu trabalho com solar desde 94. A legislação que autorizou a sociedade brasileira a conectar com a rede foi em 2012. Ou seja, quase 20 anos se passaram quando eu comecei a trabalhar com isso até o presente momento. Ou até a legislação, na verdade, até o presente momento já são quase 30 anos. E a Usina Azul, então, se estabeleceu como uma empresa especializada em resolver problemas e trazer soluções na área de energia e meio ambiente. E aí, quando eu falo de energia, eu falo de um espectro amplo de energia. Energia solar, energia eólica, energia da biomassa, energia do resíduo, agora mais recentemente hidrogênio, eficiência energética, a questão que você mencionou dos serviços ambientais, foram projetos que fizemos aí há mais de 15 anos atrás de reflorestamento, de captura de carbono florestal, toda uma agenda hoje que se
liga, né, com uma sigla que está mais comum no mercado, que é o ESG, né, o Environmental and Social Governance. Então, assim, olhando para trás, né, a gente nunca imaginou que chegaria nesse momento aqui para falar sobre isso, mas a Usina Azul nasceu com foco em solar, mas ampliou a sua ação à medida que fomos avançando nessa caminhada. Para os nossos clientes, a gente olha caso a caso, temos soluções assim customizadas, assim, não existe um produto só de prateleira. O cliente chega com uma demanda, a gente analisa, é uma demanda na área de energia, é uma demanda na área de eficiência energética, é uma demanda na área de consultoria ambiental, e aí a gente traz uma solução para o tamanho dele. É incrível, né? Porque eu estou pensando aqui nesses imenso espectro de formas de produção de energia, certamente eficiência, custos, ou até a própria acessibilidade em locais remotos de uma determinada matriz energética. Mas hoje você tem um outro tema que vai se tornando aos poucos algo como elegibilidade do mundo das empresas, que é a questão de pegada de carbono, enfim, não se trata apenas de uma questão de produtividade, economia e viabilidade. É também algo que obriga uma transição para matrizes com menor impacto. E isso amplia a necessidade de profissionais como você, né, Aurélio? Como é que você comentaria isso para a gente nesse momento em que a transição da matriz energética é algo além da produtividade e da viabilidade? Perfeitamente, Cláudio. Assim, bom, tudo está interligado, né? Esse termo transição energética, ele está na mídia há pouco tempo, mas ele é antigo. Assim como o ESG é antigo, muito mais antigo que se imagina. ESG surgiu, a primeira vez que se falou disso foi em 2004. Ou seja, lá se vão também quase 2 décadas aí e surgiu no mundo financeiro, né? Até pegando esse gancho aí, o ESG surgiu dentro de uma discussão na ONU, mas muito ligado ao financiamento sustentável. E aí cresceu agora com a necessidade de incorporar outros elementos, como você colocou, além da eficiência energética. Aí falando da transição energética, né? Vamos falar de uma transição energética ou de uma transformação energética inclusiva. O mundo não pode migrar para uma fonte de energia renovável, mas que também não considere os pequenos e médios empreendedores, que não considere as questões de equidade de gênero e inclusão social. Não cabe mais dentro desse novo normal, né, como ficou conhecido aí pós-pandemia, falar só sobre geração, usar fontes renováveis, mas esquecer que existe pessoas e pequenos negócios que precisam ser trazidos para dentro desse desenvolvimento inclusivo. Ou seja, nessa transição ou nessa transformação energética, as minorias, os pequenos negócios, as mulheres e as pessoas que são menos favorecidas têm que fazer parte também desse desenvolvimento. Senão a gente vai estar fazendo o mesmo de sempre. Como diria aquele velho jargão, né, o business as usual não existe mais. Ele tem que ser reformulado agora. Então, essa discussão de geração, né, fontes renováveis, eficiência energética, ela ganhou um novo espectro e não faz sentido para nós que somos profissionais, estamos na ponta, na linha de ação dessas transformações e dessas mudanças, não falar de gênero, equidade e inclusão social. Então, realmente, a empresa moderna, a empresa do momento, os investidores do momento precisam olhar para esse ângulo, né, da transformação inclusiva, da inclusão no espectro da nova geração de energia. Nesse sentido, a gente poderia até usar uma metáfora aqui de que são várias matrizes, né, pelo menos duas, né? Uma matriz das fontes de energia e de todos os seus impactos, né, em cada uma dessas vertentes, e uma matriz socioeconômica, digamos assim, né? Isso, exatamente. Onde a busca por um novo desenho das participações, gerações de riqueza e de acesso à
a riqueza gerada também sejam redesenhadas, digamos assim, ou... Melhor distribuída, né? Exatamente, mais incluída. Melhor. Eu queria voltar um pouquinho... Pois não, fala, Aurélio, eu lhe interrompi. Não, isso é corroborar com o que você falou, né? Você falou do acesso à energia. Veja que, em pleno século XXI, ainda existem pessoas no mundo que não têm energia moderna, que vivem com a energia do século XIX, queimando lenha, querosene, carvão. Isso tem que acabar. Assim, a gente está num ponto de inflexão global, assim, que o pano de fundo disso tudo é a mudança climática, né? Que está gerando pressões, principalmente sobre as minorias e sobre os mais pobres. A gente acompanha esses eventos climáticos extremos. Existem refugiados climáticos hoje no mundo. São pessoas que estão perdendo os países, são ilhas no Pacífico, que com o nível do aumento do nível do oceano, estão perdendo território, estão tendo que comprar terras em outros lugares, migrar. Então, assim, existe aí realmente uma situação muito crítica que não aparece muito no cenário, mas a transformação energética faz parte desse bojo todo. Legal, olha, eu tenho tantas coisas aqui para conversar com você sobre mobilidade, sobre armazenamento de energia, que tem muito a ver com a sua história. E eu tenho o privilégio de conhecer um pouco da sua história, Aurélio. Somos conterrâneos e temos relações familiares, né? E o que aumenta ainda a minha admiração por você, pela sua carreira. E eu sei que na sua carreira... Pois é, eu sei que na sua carreira você tem uma trajetória de campo, África, Amazônia, etc. E você tem uma trajetória internacional, né? Você está conectado com o estado da arte do que está se fazendo em Canadá, Estados Unidos, Europa, enfim. Então, eu queria explorar um pouco essa questão e aí voltar para a coisa da sua vivência em campos remotos. Como é essa chegada da energia que não faz off-grid, né? Assim, não está conectado com o grid de energia nacional, por exemplo, no Brasil? E como são essas soluções? Evoluíram muito desde o tempo que você iniciou? Como é que está caminhando? Isso tem muito a ver com esse tema que você estava falando aí de inclusão, né? Perfeito, Cláudio. Veja, eu comecei minha carreira profissional também trabalhando para o terceiro setor. Né? Eu fui executivo de uma ONG americana que era ligada à família Rockefeller, né, nos Estados Unidos. E meu primeiro trabalho, assim, lá na década de 90, foi vai para a Amazônia e ver qual é a demanda de energia lá e vamos desenvolver sistemas de energia solar com armazenamento de energia para as comunidades ribeirinhas, terra indígena. E era sempre uma alegria no final do projeto implementar esses projetos e ver assim as pessoas com acesso à energia para educação, para bombeamento de água, para iluminação, para uso produtivo, para refrigeração, de vacina, de alimento, de água limpa. Então isso me dá uma felicidade muito grande. Me dava não, me dá até hoje olhar no olho do outro e ver assim, a gratidão por a gente ter ajudado esse desenvolvimento, trazer essa energia limpa e renovável, não tem preço. Então, essa minha trajetória pela África também me mostrou isso. Eu vi muita pobreza, eu vi muita gente em necessidades assim, extremas e de sobrevivência mesmo, de faltar água, de faltar alimento. Então, isso me moldou, né, ao longo desses 20, 30 anos de profissão. E é por aí que eu acho que eu agrego também muito valor, porque eu conheço bem esse mercado e esse ambiente e consigo levar soluções que foram evoluindo ao longo dos anos, se tornando mais eficientes, mais baratas e aumentando em escala. Então, no início do ano 2000, eu fui parar lá em Moçambique, uma realidade muito difícil, assim, um país destruído pós-guerra, muita gente armada, eu tive arma apontada para a cabeça também, então, assim, me virei com aquela situação. Não diferente de Angola, também um país também de guerra civil e também com necessidade energética muito grande. Nada diferente do nosso sertão, né, que a gente não conseguiu até hoje políticas públicas que lidassem bem com a seca e com a fome no Nordeste. E nada diferente da Amazônia, que é altamente dependente de óleo diesel, que é um combustível fóssil altamente poluente. Então, veja que
tudo que eu vivi ao longo desses 20, 30 anos me levou a esse momento agora de continuar defendendo as fontes renováveis, continuar levando acesso à energia para as comunidades ribeirinhas, tradicionais, indígenas, continuar levando soluções para países como a África e ilhas do Pacífico. E como você colocou, né, eu tenho um pé no chão, tem uma hora que eu estou de Havaiana lá na Amazônia, e tem uma hora que eu estou de blazer e gravata num fórum da ONU na Europa, por exemplo. Então, essa transição de um para outro me agrega muito valor, porque eu chego com propriedade para discutir política pública internacional e nacional também, com a vivência de quem conhece o campo, e não só a teoria. Fantástico, cara. E você está vivendo esse mundo de hoje, que é crédito de carbono, é moeda, é fundo, né? Fundo de capital para bancos, etc. Eu gostaria de ainda chegar lá, nesse papo, que infelizmente, acho que já no meio do papo eu vejo, nossa, o tempo é curto demais, vamos aproveitar. Então, bom, veja, dentro dessa lógica aí que você falou, de pequenas soluções em locais remotos, nessas condições que você descreveu, armazenamento é fundamental. É claro que hoje a gente está pensando também em armazenamento em grandíssima escala, por exemplo, para a mobilidade, cada veículo tem que ter o seu armazenamento, desafios ambientais, desafios de engenharia, enfim, uma loucura. Fala aí para a gente um pouco sobre essa questão do armazenamento, e aí, se você puder, junta com a questão da mobilidade elétrica também. Né? Perfeito, se tem tudo a ver um com o outro. Tem um armazenamento off-grid, que a gente falou agora, da Amazônia, que a gente armazena essa energia em baterias, então eu venho há 20 e tantos anos armazenando energia em baterias, só que as baterias evoluíram para uma química, digamos assim, menos nociva, e está caminhando para isso. Então, assim, tem muitas pessoas que desconhecem, né, e falam do armazenamento como algo nocivo, porque o que fica na mídia é que as reservas de lítio, e isso é nocivo para o meio ambiente, mas eu mencionei contigo, né, a gente, inclusive, está desenvolvendo com outro grupo, né, o grupo NSI, um grupo, né, empresarial forte, a fabricação de baterias no Brasil, de sódio cerâmica, que são baterias 100% recicláveis, sem nenhum metal pesado, e que vai realmente revolucionar esse mercado. E o carro elétrico, né, ou o ônibus, ou o caminhão, que seja, é uma bateria ambulante. Né? Então, esses veículos automotivos que estão crescendo numa escala assim, exponencial, é uma pena que... Não, uma pena, é uma característica do Brasil, eu falo uma pena, mas assim, só para te dar um número, ano passado na Alemanha foram vendidos 360 mil veículos elétricos. Nesse mesmo período, o Brasil vendeu cerca de 3 mil. Então, existe uma diferença muito grande. E a Alemanha é o berço da mobilidade, né, dos carros Mercedes-Benz, Volkswagen e BMW e vários outros. Não perca o fio da meada. Sim. Mas eu tenho que fazer um comentário. Eu tenho um grande amigo, assim como você, uma pessoa que eu admiro muito, um cara Sim. também, assim, da sua turma, né, um pouco mais nova que eu, que hoje é vice-presidente de um sistema da Ford, mora nos Estados Unidos. Ele me disse, olha, um dos grandes motivos da Ford ter decidido a desmontagem de produção de veículos de passeio no Brasil é porque nós decidimos pela solução elétrica. É isso aí. Não tem, de novo, vou repetir a mesma palavra, grid de distribuição prevista. Né? Quer dizer, o cara se locomove, mas só pode abastecer praticamente em grandes cidades, não tem como se locomover e tal. Esse é um ponto. E o outro ponto que eu queria destacar é a questão de construção civil, que a engenharia normalmente é lenta, a construção civil é lenta, é um late adopter, né? Um adotador de tecnologia tardio. Tardio. Já começa em obras, veículos autônomos elétricos, né? Mas eu queria que você retomasse o tema. Vou voltar. Não ter atrapalhado. E gente. Falando de Volkswagen, a questão da marca Volkswagen, eles estão trabalhando essa ideia do Volkswagen, né? Essa ideia uma brincadeira com o nome, né? Volts de eletricidade, né? Exatamente. Não, eu citei isso porque, assim, para falar da política pública, né? Que a Alemanha definiu que a partir de 2030 não se vende mais carro de combustão interna no país. Óbvio que o Brasil
tem uma matriz energética bem mais limpa que os países europeus. A gente gera nossa energia muito com fontes renováveis. O solar é líder, o Brasil é líder em hidroeletricidade, eólica, solar e biomassa. Então, a nossa eletricidade é basicamente gerada a partir dessa fonte. E na Europa, não. E essa crise, inclusive, lá agora recente, triste dizer, né, na guerra lá no leste europeu, desencadeou ou acelerou esse processo de mobilidade elétrica. E o armazenamento, como você colocou, e a infraestrutura para a recarga desses elementos, desses automóveis elétricos, ela precisa ser criada. Então, o Brasil é líder no biocombustível. Fantástico. O etanol é um biocombustível de emissão zero de carbono, porque o balanço, né, de carbono é zero. Ele capta durante o plantio da cana e emite durante a queima no motor. Então, o balanço energético, de emissões de gases é neutro. A própria gasolina brasileira tem 20, 25% de combustível de etanol misturado nele. Então, a gente tem realmente bastante vantagem competitiva nesse mercado de emissões, né? Você citou carbono. Mas voltando à questão da bateria, a rede, a infraestrutura, ela precisa ser desenvolvida no Brasil. A questão hoje da autonomia dos veículos, né? Os veículos, eles rodam, diria, 300, 400 quilômetros com uma carga. Então você vai daqui perto do Rio de Janeiro. Se você não tem um posto de abastecimento lá elétrico, que leva um tempo para abastecer, você não consegue voltar. Então essa infra, ela vai vir casada com geração solar, com geração distribuída, né, geração no local, armazenamento de energia em grandes baterias, como você colocou. E os veículos são os que levam e trazem essa energia. Então, nós, no futuro, vamos ter um carro elétrico na garagem que vai fazer troca de energia com a rede. Nós vamos ter um painel em cima de casa que vai abastecer essa bateria. Você vai sair para o trabalho, vai voltar, vai entregar um pouco de energia para casa. A rede está mudando completamente. E a geração distribuída é a beleza disso tudo. Você vai gerar onde você está, vai consumir onde você está. Essas grandes linhas de transmissões vão perder um pouco a função nesse novo ambiente, né, de energia. Então, baterias estão com tudo, estão chegando aí, baterias mais modernas, com menos lítio, com mais sustentabilidade. Mobilidade elétrica está chegando com tudo, então a legislação está acompanhando, existem isenções fiscais, IPI menor, IPVA menor e por aí vai, mas estamos longe ainda de um ideal aqui no Brasil. É incrível, eu queria pontuar uma coisa, que a gente vive nesse país, o pessoal diz que o Brasil não é para amadores, e realmente o Brasil é um negócio diferente. Quer dizer, a gente, ao mesmo tempo que desculpem a palavra, atrasadíssimo, ou à margem, se coloca à margem de uma coisa que deveria se esforçar para fazer, ao mesmo tempo tem uma matriz energética que muito país espetacularmente desenvolvido inveja. Não tem, exatamente. Hidrogênio, por exemplo, você já tematizou, nós somos uma fonte surreal de hidrogênio, né? E nós já temos essa captura de hidrogênio, por exemplo, no etanol em grande escala. Então, hidrogênio é outra coisa que eu nem mencionei ainda, mas a gente está numa posição estratégica assim para hidrogênio verde, ou hidrogênio azul, hidrogênio, a cor que você quiser, a gente produz no Brasil. Olha, eu quero falar um pouco sobre ainda, trazer essa ponte entre, digamos, um movimento mundial para zerar carbono, net zero, esse tipo de movimento, e isso associado a investimentos e, eventualmente, no limite, a elegibilidade, ou seja, as empresas vão zerar suas emissões ou não vão participar, não abrem uma lanchonete. Né? Eu quero chegar nesse ponto, mas eu quero aproveitar essa carona agora do hidrogênio. Professor Aurélio, dá uma aula para a gente aí desse negócio, porque o hidrogênio é pauta, né? A imprensa já está falando disso. Hoje mesmo, pela manhã, eu vi uma matéria falando de hidrogênio verde, azul, enfim. Dá uma situada aí para a gente entender que mercado espetacular é esse, né, que está surgindo aí. Sim. Bom, o hidrogênio talvez seja o elemento mais abundante do universo, né? O Sol é a principal fonte lá de hidrogênio, e está presente na água,
A molécula de água é H2O. Olha que beleza. Quando você faz a quebra da molécula da água, você tem 2 de hidrogênio e um é o oxigênio, que a gente está precisando tanto nesse planeta, que a gente está emitindo muito gás de efeito de estufa, né, CO, CO2, metano, NOx, SOx. A sopinha de letras é grande. Eu não vou entrar no detalhe aqui, porque é realmente uma era química agora que a gente está discutindo. O hidrogênio verde, ele basicamente ele se caracteriza por ser hidrogênio verde quando a fonte de energia que é usada para a produção desse hidrogênio é fonte renovável. Então, o Brasil tem reservas, vou falar assim, eólicas, né, né, uma fonte de geração de energia eólica muito grande. A gente tem ventos vindo ali do Nordeste, no nosso estado lá na Chapada Diamantina, no sul do país, abundantes. Eu vou dizer infinitos, porque são renováveis, vão se renovar sempre. Nós temos um dos melhores ventos do mundo, né, são ventos, como diriam uns amigos meus lá dos anos 2000, um vento bem educado, né, que vem sempre quase que na mesma direção. Então, ventos melhores que os ventos europeus, que produzem muita energia a partir de energia eólica, Espanha, Alemanha, Dinamarca, e por aí vai. E o hidrogênio verde ele pode ser gerado a partir do solar, do eólico, ou de uma biomassa de reflorestamento, plantada, e por aí vai. As outras cores de hidrogênio não quer dizer que o hidrogênio é diferente, é só a matriz que é utilizada para a produção daquele hidrogênio. Então, você tem hidrogênio azul, derivado do gás natural, ou de outro tipo de gás. Você tem o hidrogênio branco, o marrom, o branco vindo talvez de resíduos sólidos, que é um outro negócio, Cláudio, que a gente nem mencionou aqui, mas a importância da gestão do resíduo e a transformação desse resíduo, a reinserção desse resíduo na matriz, na economia circular, seja na forma de energia, na forma de combustível, de gás e tudo, é importantíssimo, porque hoje o que a gente está vendo a situação vigente é enterrar. Então, assim, veja que você pega todo o resíduo que a gente produz na sociedade, que não é pouco, e deveria trabalhar nessa questão também, produzir menos resíduo, enterra isso fica enterrado, gerando contaminação, solo, subsolo, lençóis freáticos, por aí vai. Mas é possível gerar hidrogênio a partir desse resíduo também. Então, eu acabei me distraindo, porque eu me empolguei com o tema, mas assim, a geração de energia verde, limpa, renovável para a produção de hidrogênio caracteriza como hidrogênio verde. E o Brasil tem as maiores condições do mundo de ter o hidrogênio mais barato do mundo, né? E quem é o principal consumidor hoje desse hidrogênio? Vai ser o mercado europeu, porque tem uma demanda térmica muito grande e está numa crise energética lá muito grande por conta do gás que vem lá dos gasodutos. Eu estou evitando falar o nome daquele país que invadiu o outro. Questões de grande monta, geopolíticas, econômicas também, não só apenas do conflito, outros desenhos, Isso. Aurélio, de fontes, enfim. Veja, é uma tradição desse programa, o nome do programa é Trends, eu sempre deixo, mais para o final, perguntar qual é a sua visão de futuro. Você falou de visão de futuro o tempo todo, então eu vou me dar o luxo aqui de explorar um tema que é muito caro para a gente de banco, né, do mundo financeiro, que é a questão exatamente de capital envolvido, né? Crédito de carbono, fizeram uma engenharia aí nos últimos anos, longa de explicar, mas hoje é moeda, né? Então, bancos têm feito lastro financeiro para terem crédito, esta moeda, nas suas tesourarias, para, por exemplo, atender um cliente e dizer, olha, eu zero a sua pegada de carbono, está aqui o dinheiro, claro, comprado ou financiado, mas, ao mesmo tempo, todos os clientes de bancos e todas as empresas do mundo, todas as atividades humanas do mundo vão, de alguma forma, em maior ou menor medida, buscar esse equilíbrio aí que se chama de net zero, ou mitigação do impacto de carbono. Perdão. Sim. A questão que eu queria lhe ouvir,
como é que um especialista como você pensar essa junção aí do mundo financeiro que vai, desculpe a repetição da palavra, financiar essas transições que deverão ser, digamos, granuladas, fragmentadas, mas no montante é trilhões de dólares. A gente está falando de dezenas de trilhões de dólares para essa migração. Queria muito lhe ouvir sobre isso, Aurélia, a sua visão aí dessa junção de crédito, instituições financeiras, responsabilidade socioambiental dessas instituições. É um mundo espetacular, né? É um mundo espetacular, assim, sem fim. Bateu na trave várias vezes, essas siglas que vão surgindo, agora o ESG está bem em cima disso, mas já foi ODS, já foi SDG, já foi uma série de siglas que vêm ao longo dos anos se transformando. Não existe transição ou transformação energética sem o setor privado, e o setor privado depende de financiamento de bancos privados. Então, assim, a moeda carbono, ela veio para azeitar essas engrenagens, porque os projetos de fontes renováveis, de sustentabilidade, ligados ao meio ambiente, geram créditos positivos para o meio ambiente, isso é capturado na forma de crédito de carbono, né, vamos chamar assim, porque é o jargão, mas são vários gases que são possíveis de serem capturados. Você pode capturar metano num aterro sanitário, ele vai gerar um crédito de carbono, mas o gás capturado é o metano. É um pouco de o lado do professor querendo ensinar um pouco nos últimos 30 segundos que a gente tem aqui. Mas o carbono traduz essa necessidade de redução das emissões. Os bancos estão olhando agora em financiar projetos cada vez mais sustentáveis. Começou, um dos primeiros bancos que entrou nisso foi o Banco Real, que é um banco que tem história junto com o Alfa, né, o Banco Alfa. Então, assim, são especialistas também nesse tema. E o carbono, sim, globalmente ele se tornou uma moeda de valorização, até certificação de projetos, de produtos, de sistemas, né, operacionais, e que dependeu muito até então assim, de organizações governamentais para definir ligado lá à ONU, às organizações da ONU, né, que faz toda essa leitura e organiza processos de, está me fugindo a palavra aqui, mas inventário. Metodologias para se fazer os inventários. Perfeito. Metodologias que são reconhecidas, que geram valor e que agregam valor esse carbono, porque não é qualquer forma e processo de captura e certificação de carbono que vai ser aceito pelo mercado. São processos que estão certificados e que são comprovados cientificamente. Então, assim, eu tive o prazer de trabalhar com isso já nos anos 2000. Né? Quando eu estava no mestrado, em 2001, lá naquela época se falava do protocolo de Kyoto, que foi evoluindo e tal, aí virou, muitos anos depois, o mais recente, o Pacto de Paris, e agora mais recente ainda, ano passado, de Glasgow, onde tem sempre aquelas reuniões na Conferência das Partes, né, a COP, em que se define. Só que o poder público ele é muito lento. Eles não conseguem tomar decisões por causa dessas questões geopolíticas, de interesse soberano, mas o setor privado, não. O setor privado precisa andar mais rápido. Por quê? Porque essas questões de emissões que eram até pouco tempo externalidades, não são mais. Hoje são internalidades dos processos e dos produtos e dos serviços que as empresas oferecem. Então, a gente falou aqui do inventário, né, de carbono. Escopo 1, escopo 2, escopo 3, hoje não existe mais, não, aquela emissão não é minha, é do cara lá, porque o transporte é dele, não. O consumidor quer saber de onde é que está vindo o diesel, ou a gasolina, ou o etanol, ou o carro elétrico, que está levando o produto dele para a prateleira. Então, nesse cenário, Cláudio, o crédito de carbono se torna importantíssimo para certificar e dar garantias de que a sociedade está realmente reduzindo as suas emissões. Desculpa ter me alongado, aí é porque eu me empolgo. Não, ao contrário, é o seguinte, eu ainda vou lhe dirigir mais uma questão, porque é o seguinte, claro, todas as entrevistas são importantes, mas essa eu considero um papo crítico,
assim, no momento crítico. E eu quero ainda aproveitar e alongar um pouquinho mais o nosso Então programa. vamos lá. Contando com a boa vontade do nosso ouvinte, nosso espectador. Aliás, eu queria dizer que está no link da descrição, tanto no Spotify como no YouTube, uma conexão lá com a Usina Azul, para quem quiser entrar em contato com o Aurélio e o trabalho dele. Veja, muito obrigado. Isso que você falou é muito caro para as instituições financeiras, para a gente também, porque a gente não quer investir, não quer financiar em projetos que vão na contramão da história, né? E na contramão da sociedade. Isso, ou seja, o que nós estamos falando é exatamente a mesma coisa que você falou dos diferentes escopos. As nossas emissões, as emissões dos nossos clientes e, eventualmente, dos parceiros dos nossos clientes e so on, e daí em diante, né? Quer dizer, toda a cadeia vai ser afetada. Uma última questão, até onde você pode contar, em off, antes da gente gravar, você me falou da sua participação em uma série que vocês estão gravando, alguma coisa assim, em vários países. Você está indo para os Estados Unidos e Canadá agora, em breve. Você pode contar um pouco para a gente, ou é uma coisa muito estratégica? Eu estou revelando aqui um segredo inconveniente, né? Não. Conta para a gente dessa iniciativa, porque é uma maravilha para a gente encerrar o nosso papo aqui. Não, perfeito. Assim, eu fui convidado, né, para participar de um projeto que vai ser um documentário global sobre transição e transformação energética, mas com todos esses temas que a gente mencionou aqui: hidrogênio, carbono, armazenamento, geração distribuída, inclusão social e por aí vai. E a gente vai visitar uma série de países, então Estados Unidos, Alemanha, esse ano já, mas vai ter também Austrália, China, Japão, o próprio Brasil também vai fazer parte. Vão ser 6 episódios. Se tudo der certo, vai estar sendo difundido nesses grandes programas ou empresas de streaming global. Então vai ser um documentário de 6 episódios. Já tem uma segunda temporada, já nem fizemos a primeira, mas já tem uma segunda temporada já encomendada aí. E eu vou passar agora umas 2 semanas nos Estados Unidos, depois umas 2 semanas na Alemanha, conversando com gestores, com políticos, com empresas, com indústrias, consumidores de energia, para fazer esse levantamento, contar essa história de quem está vivendo lá na ponta, e conversar com especialistas no assunto, e trazer essa informação que vai ser colocada nesse canal para distribuição global, né, enfim, está muito interessante, muito bacana, é uma coisa nova para mim, tá do lado da câmera como entrevistador, mas acho que vai ser muito bacana conversar com especialistas e pessoas no mundo todo sobre essa temática que a gente está falando aqui agora. Então, ter a percepção desde o político, a gente vai conversar com um senador americano, se tudo der certo, até um usuário de energia ou um Uber que usa um carro da Tesla, que eu tive agora no Canadá. Eu vi tem Uber de Tesla lá. Você entra no Tesla e o cara está levando você em um carro elétrico. Eu peguei um desse em Seattle, um Tesla. Peguei um Tesla. Eu me senti aqui o acesso a essas tecnologias aqui é tão caro que é impossível você imaginar um Uber Tesla. Mas lá essas tecnologias são mais baratas. Então, quiçá algum dia a gente tenha uma sociedade brasileira mais justa, em que as pessoas possam adquirir esses bens de consumo mais sustentáveis, que são inicialmente um pouco mais caras, mas que traduzem isso no longo dos anos, redução de emissões e melhor qualidade de vida para todo mundo. Olha, eu estou considerando essa entrevista aqui um furo, porque em breve espero lhe ver num grande streaming desses aí, de grande porte. Aurélio, parabéns. Como eu lhe falei no início da conversa, você, como um amigo e uma pessoa que eu admiro, é um motivo de orgulho para mim e para minha família. É muito legal conversar com você. Muito obrigado. Cláudio, eu que agradeço aí a oportunidade da gente estar falando aqui como amigos também. Somos conterrâneos, né? E temos amigos em comuns e por aí vai. Para mim é sempre um prazer falar essa história. Não é a primeira vez que a gente faz uma entrevista, né? Já tivemos na TV uma vez juntos, né? Lá atrás, lá se vão 20 anos.
não tinha cabelo branco nem barba, mas eu só agradeço a oportunidade de contar essa história e falar com os ouvintes e me coloco à disposição para quem quiser trocar ideias. E assim, a gente tem muitas soluções, de algumas de prateleiras, outras de inovação, estamos sempre pioneiros na frente, pensando sempre na frente, como você colocou, mas acho que essa é a minha natureza inquieta. Estou sempre olhando lá para frente, e isso me colocou aqui hoje. Tá bom. Obrigado mais uma vez. Chegamos ao final de mais um Colab Trends. Hoje um papo incrível com o Aurélio Souza, eu tenho certeza que vocês também acharam. Ele é o CEO da Usina Azul, na verdade um pioneiro de energias renováveis no nosso país, né? Bom, então você já sabe, se inscreva nos nossos canais, nos acompanhe nos canais Alfa do Spotify, do YouTube, dê o seu like se você curtiu e até o próximo programa.